Bom dia, graça e paz, iniciando mais um pão diário, continuando na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20. O texto do King James diz assim: Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Repetindo, pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Amados, o apóstolo Paulo agora, nesse texto, após ele ter comentado a respeito da ira de Deus, o apóstolo Paulo, ele abre, então, e demonstra a todos que estão ali em Roma, sabendo que em Roma havia inúmeras culturas, tanto os gregos, romanos, bárbaros, ignorantes, judeus. Era uma cidade bastante desenvolvida, onde haviam inúmeras culturas, e nessas inúmeras culturas haviam também inúmeros tipos de cultos pagãos a outros deuses falsos, que na verdade dentro da sua cultura havia toda uma liturgia pecaminosa, a qual literalmente o pecado era enfatizado. Muitos desses cultos eram cultos que utilizavam a sexualidade, a prática imprópria dentro daquilo que é o padrão divino que Deus literalmente havia colocado como padrão. E diante disso, a igreja de Roma está no meio desta vamos chamar assim, Babel secular, né? Desta confusão de pecado. E a igreja literalmente, apesar da palavra de Deus ali estar tomando conta, orientando a igreja de Roma, Paulo já havia falado muito bem aos irmãos de Roma a respeito da sua fé, a respeito da sua obra, a respeito do evangelho de Deus, que eles estavam sendo muito pautados dentro da palavra. O apóstolo Paulo então traz para nós uma conclusão que muitas vezes algumas pessoas trazem algum equívoco, dizendo, por exemplo, se não tiver consciência, há uma citação, que Deus não trata as pessoas quando elas estão em ignorância, ou seja, ela não tem o conhecimento da verdade, seria então uma injustiça de Deus condenar essas pessoas, já que elas não tiveram o esclarecimento a respeito da verdade. Então essas pessoas poderiam ser isentas ou ser salvas devido ao desconhecimento, ou seja, a ignorância em si. Por isso que o apóstolo Paulo inicia a carta falando desde os gregos que procuram a resposta na filosofia, procuram a resposta na questão de questionar as coisas, né? Tanto aqueles como os bárbaros ignorantes que literalmente vivem a vida por viver literalmente, no sentido de não ter a preocupação em questionar as coisas, o porquê, qual o propósito que estamos vivos ou não. Então, diante desse choque de culturas e de religiões que estão envolvidas, Roma era uma cidade totalmente pecadora, no sentido aberto, exposto. Era notório a gravidade, o nível de pecado naquele lugar. E a igreja de Roma está alocada ali literalmente dentro desse cenário pecaminoso. Então o apóstolo Paulo, ele traz no versículo 19 e no versículo 20 a ideia que, na verdade, que Deus pode se conhecer, e as provas são nisto, naquilo que ele se manifestou, ou seja, na própria criação. Em tudo, na própria criação, nós conseguimos ver os atributos invisíveis de Deus, não só
aquilo que é considerado os seus atributos invisíveis, né, como o seu caráter, a sua justiça, a sua santidade, o seu poder, né, também vemos a sua natureza divina. Podemos contemplar em toda a complexidade da vida humana aquilo que Deus havia criado. Você pode olhar desde de uma criação tão insignificativa como talvez uma bactéria, vamos dizer assim, uma complexidade dentro de uma célula, que é o DNA, que traz uma complexidade de informações, até mesmo a exposição macroscópica, ou seja, que a gente pode ver aos olhos o ser humano, tocar o ser vivo, a criação, a areia, o mar, os céus, as estrelas, todo o ecossistema. Então tudo isso nós vemos que existe uma lei, um controle, existe uma gestão divina a respeito de tudo isso, e isso é Deus. Então o homem, olhando nesse aspecto dessa grandeza da criação, daquilo que tudo que foi criado, Paulo então ele fecha o parênteses a respeito, dizendo que a ignorância não é desculpa para que o homem possa dar, dizendo que não conhece a Deus e que não conhece a respeito de Deus, dos seus atributos, do seu poder, da sua natureza divina. Então Paulo aqui ele fecha esse parênteses. Então ele não considera, dizendo que as pessoas que não tiveram conhecimento são consideráveis inocentes. Então até mesmo uma terna criança, uma criança meiga, que não tem consciência do pecado, nós não podemos tratar ela como inocente, porque a inocência é uma questão considerada de obra, ou seja, ela não vai para o céu por causa que ela tenha inocência ou ela não tenha consciência, no sentido de dizer que ela é inocente, ela pode ir para o céu. Se nós atribuímos a salvação de Deus a algo específico ao homem, estamos atribuindo a questão que é o homem que pode se salvar. Então, é a mesma coisa a inocência e a ignorância. Então, se eu tratar a ignorância e a inocência como um fator importante para ser salvo, isso é uma mentira. Isso não é uma verdade. Não tem como se desculpar. O que acontece na criança, e isso é claro que quem vai depender disso é a vontade de Deus, é que uma criança ela não tem consciência do bem e do mal, mas ela vem do pecado. Então, se ela for literalmente salva no período que ela não tem consciência do seu pecado, mas não se tratando de uma inocência, Deus pode literalmente salvá-la. Mas é um critério de Deus, não é algo que nós podemos evidenciar e falar que Deus vai literalmente fazer isso, mas é um critério de Deus. Lembrando que a criança, então, ela não é inocente. Ela vem da natureza pecaminosa. E nós podemos ver no contexto social, quanto mais nós vemos muitas crianças que literalmente hoje nascem com um caráter corrompido. Muitas vezes as pessoas falam, mas essa criança já nasceu assim. Não é na verdade que já nasceu assim, é que a influência do pecado, a apostasia bíblica e a apostasia moral tem influenciado muitas vezes o ser humano dentro mesmo do ventre da mãe. E, literalmente, não é que ela venha nascer com aquelas características, mas é o pecado que está dentro do ser humano, que está literalmente ali usufruindo, desenvolvendo um caráter totalmente ruim. Somente então Deus. Por isso que a Bíblia fala que todos, Romanos fala isso, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então o ser humano no ventre da sua mãe pode sim ser gerado e dentro dele desenvolver esta maldade e vir de uma forma totalmente maligna, literalmente, tá influenciada pelo pecado. Então veja, como a gente já havia dito em outros devocionais, o pecado ele atrai a tudo aquilo que é ruim. Então, se nós temos uma incidência maior de busca do pecado, a humanidade procura fazer tudo aquilo que o pecado traz para si, então aumenta a taxa de mortalidade, porque o salário do pecado é a morte.
Então, diante disso, nós podemos entender, amados, que ninguém pode se considerar inocente. Ninguém pode achar que pela ignorância ele poderá, então, ter a isenção e ser salvo. Então, veja, a ignorância não é uma bênção diante da salvação. Então, qual é o critério para aqueles que possam literalmente participar da salvação? Ele precisa ter o conhecimento, ele precisa reconhecer que Deus é Deus e que Cristo foi o meio que Deus deu para que nós possamos ter fé no sacrifício de Cristo, para que então podemos participar do poder de Deus para a salvação. Então veja, se o ser humano ele não tem essa informação, mas mesmo assim ele entende que dentro da criação existe um Deus, alguém que criou todas essas coisas, né? Que vemos que tudo está dentro do seu controle, o ecossistema funcionando de forma adequada, a lua controlando os mares, e tudo isso tem que ser realmente alguém soberano, alguém que seja maior que a humanidade, porque a humanidade ela pode até dizer que ela tem controle de si, mas ela não controla, porque as pessoas não conseguem vencer a morte. Deus ele é eterno, então Deus não tem a necessidade de literalmente passar pelas mesmas coisas que a criação passa. Ou seja, a criação teve, depois do pecado, um começo e um fim. Mas Deus é antes do começo e antes do fim, depois do fim. Então ele é eterno. Então, diante disso, amados, o apóstolo Paulo então acaba derrubando a tese que a ignorância pode se levar à salvação. E de fato não. A ignorância não é uma forma de você dizer que pode ser salvo. Pelo contrário, Deus tem se revelado na sua criação, Deus tem se revelado na própria natureza humana, mostrando ao homem a necessidade e a busca de um Deus soberano. E que Deus então possa falar no seu coração e entender que não existe ninguém inocente, tá? Todos os discípulos, todas as pessoas que passaram neste mundo, elas são literalmente consideradas culpadas pelo pecado. A diferença está em reconhecer que há um Criador e que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para expiar os nossos pecados. E isso serve como justiça para Deus. Foi o que Deus criou como justiça para que nós possamos hoje participarmos da salvação em Cristo Jesus através da fé. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esta palavra maravilhosa, ao qual tem nos ensinado todos os dias a entender que nenhum de nós somos considerados inocentes. Mesmo diante da ignorância, mesmo diante daquele que nós não venhamos conhecer a sua palavra na sua profundidade, mas olhando para a criação, podemos ver os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza. Toda a honra e toda a glória seja dado ao teu nome. Por isso, Senhor, que cada um possa entender e compreender que a ignorância, ela não é uma bênção, pelo contrário, poderá ser também uma condenação. Por isso precisamos reconhecer que há um Deus que criou todas as coisas e que também mandou o seu Filho para que pudesse então expiar os nossos pecados, o qual ele aceitou como justiça, e hoje possamos estar isentos de participar da ira de Deus que vai se manifestar sobre toda a injustiça dos homens e que na verdade Deus vai literalmente fazer a sua justiça, derramando a sua ira sobre o pecado, sobre a impiedade, sobre a maldade e sobre a iniquidade. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, podem descansar em Ti, porque confia nas promessas das Tuas palavras. Senhor, fale em nossos corações, que Teu Espírito Santo testifique desta verdade, mesmo para aqueles que não têm um conhecimento profundo da Tua palavra, mas venham olhar para os atributos, para a Tua criação, e venham entender que há um Deus sobre todas as coisas, e sem Ele nós estamos literalmente perdidos. É o que te agradecemos, Senhor, e te pedimos toda sorte de bênção, que a Tua palavra venha se revelar a cada um de nós e que possamos ter consciência de um Deus soberano. Fica conosco, Senhor, nos dê um dia de paz. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe. Um ótimo dia. Fique com Deus.
Paz.